Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que está aqui no telão, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Eu quero falar sobre esse tema que está aqui exposto no telão, avivamento no reinado de Josias, que é uma palavra que vai abençoar com certeza as nossas vidas nessa noite. Antes de ler o texto, alguém nos visita hoje, pela primeira vez aqui na igreja. Nós temos um presente aí para dar, lá atrás. Fica em pé só um minutinho para o pessoal aqui do acolhimento ver você. Se você está aqui pela primeira vez hoje, só para a gente entregar para você um presente. Deus abençoe o jovem aqui, amém, glória a Deus. Ali atrás também, tem dois, né? Fica em pé só um minutinho para o pessoal aqui entregar, que eles vão ver vocês. Muito obrigado pelas suas presenças, tá? Aí atrás, Deus abençoe sua vida, a vida de vocês dois. Está indo um irmão aí com você. Muito obrigado a todos pela presença, o Senhor abençoe a vida de cada um. Muitos irmãos, né, estão viajando, outros já estão curtindo uma prainha aqui. Eu sou do Nordeste, quando o pessoal falou que tinha praia no Pará, eu falei, praia? Tem praia, com areia, com tudo. Eu pensei que era mar, mas eu falei, o sul do Pará não tem litoral, né? Aí quando a gente foi ver a praia de Rio, que são muito boas também, né? Então o pessoal gosta demais das praias, especialmente no mês de julho. Então aqui a gente tem uma cultura bem diferente, né? Lá no Nordeste, julho é o contrário, as igrejas são bem mais cheias, o povo vai para a cidade. Amém, glória a Deus. Eu quero ler então esse texto, apenas 2 versículos do livro do 2 Reis, capítulo 22, só o verso 1 e 2, se bem que a palavra, ela que está registrada nesse tema, aborda os capítulos 22 e 23 do livro dos Reis, segundo livro dos Reis, mas eu quero só a nível de introdução. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Bozicate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, e nem para a esquerda. Amém. Vamos orar de novo. Senhor, Tua palavra está diante de nós. Fala conosco nessa noite. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que fala, o Deus que faz milagres, como vimos aqui nessa noite. Tu és o Deus, Senhor, que transforma o caos em bênçãos. Tu és o Deus que transformas o deserto, Senhor, em jardins. Tu és o Deus que muda os corações. Que a palavra do Senhor venha a ser importante para nós, que haja algo novo fluindo, Senhor, do nosso coração, e todos os que nos ouvem também, e aqueles que vão vir através da internet. Que a Tua palavra, Senhor, possa gerar vida dentro de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só uma breve história, para a gente fazer uma recapitulação. Israel teve 3 grandes reis na época da unidade do povo, da unidade da nação, que foram Saul, Davi e Salomão, e todos os 3 reis reinaram 40 anos, então foram 120 anos, onde a nação foi unida, com um só reino. Depois que Salomão morreu, Roboão começou a reinar, e o reino se dividiu em 2 partes, né? Como a maioria, ou quase todos aqui sabem, ou todos, só para a gente recapitular, o reino do norte e o reino do sul, por causa de uma palavra dura de Roboão. Então 10 tribos seguiram outro rei, Jeroboão, e 2 tribos apenas seguiram o filho de Salomão, o rei Roboão. Só que as 2 tribos, os 2 reinos, cometeram pecados contra Deus. E a Bíblia diz que quando o rei era um homem que buscava a Deus, a nação também buscava a Deus. Mas quando o rei era ímpio, a nação também seguia o seu líder. Então geralmente é assim, né? As pessoas seguem um líder. Então quando o rei era um homem de Deus, a nação se arrependia dos pecados, buscava o Senhor. Mas quando era ímpio, a nação andava de forma ímpia diante de Deus, honrando outros deuses, outros ídolos. Do reino do norte, das 10 tribos, nenhum rei buscou o Senhor. Teve 19 reis, as tribos do norte, o reino do norte, 19 reis que reinaram ali em Samaria,
e nenhum deles buscou a Deus. Porém, Deus mandou que diversos profetas profetizassem contra a nação do Reino do Norte, e ameaçando que se eles continuassem pecando contra Deus, eles iriam ser levados cativos. E eles não se arrependeram, não buscaram a Deus, não pediram perdão a Deus dos seus pecados, e em 722 a.C., a Síria invadiu o Reino do Norte, levou aquelas tribos cativo, e eles não voltaram mais para a terra. E permaneceu apenas o reinado do Reino do Sul. O Reino do Sul teve 20 reis, destes apenas 8 foram fiéis a Deus, 12 foram infiéis. E Josias é um dos reis, um dos poucos reis, faz parte desses reis, né, que se dobraram ao Senhor diante de Deus. E Josias, interessante que ele é neto do pior rei de Israel, pior rei de Judá, chamado Manassés. Não sei se você já leu a história de Manassés. Manassés foi filho de um bom rei que amava a Deus, o rei Ezequias, aquele que Deus deu mais 15 anos de vida, né? E Ezequias buscou a Deus, foi um homem íntegro, fiel a Deus, a nação foi abençoada. E ele teve um filho muito mau, muito ímpio. Então, e esse rei Manassés reinou 52 anos no Reino do Sul, que era o único reino que existia naquela época. Então ele fez muita coisa errada, a nação entrou em grandes pecados diante de Deus, e eu queria só citar algumas aqui. Manassés tornou a edificar os altares que seu pai Ezequias havia destruído. Ezequias, quando assumiu o reinado, destruiu altares de adoração a ídolos. Manassés foi lá e construiu de novo, edificou altares a ídolos dentro da casa do Senhor, no templo de Deus. Ele ergueu alguns altares a alguns deuses, lá desonrando o nome do Senhor. Edificou altares a todo o exército do céu, ao sol, à lua e às estrelas. Queimou o seu próprio filho como sacrifício ao deus Quemos, que era abominação para o povo de Israel. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, que diz a Bíblia. Instituiu adivinhos e feiticeiros em Judá, coisa que a lei dizia que todo feiticeiro deveria morrer e ser apedrejado. Então Manassés de tal modo fez sua nação errar, que a Bíblia diz que ele fez pior do que todas as nações que o Senhor tinha derrubado diante de Israel. Vocês lembram que quando o povo de Israel foi possuir a terra prometida, eles destronaram 7 nações ímpias, nações malignas, idólatras, que haviam pecado tanto que Deus não suportou mais. Porque existe, queridos, um nível de pecado que Deus não tolera. Ou seja, Deus vai suportando na sua misericórdia os nossos pecados. Só que quando não há arrependimento, aqueles pecados vão se acumulando. E chega a um ponto que a Bíblia usa a simbologia de derramar o cálice da ira de Deus. Então, o cálice da ira de Deus se derramou sobre essas 7 nações, e Deus usou Israel para desapossar essas nações, para eliminar essas nações, como forma de juízo de Deus contra o pecado. E disse para que o povo de Deus não adorasse ídolos, não fizesse altares pagãos, servisse ao Senhor, honrassem a Deus e a lei de Deus. E Manassés fez pior do que as nações vizinhas. Após a morte de Manassés, Amon reinou, filho de Manassés, andou em todo o caminho que andara seu pai, servia aos ídolos que o seu pai tinha servido e se inclinou diante deles. Então, é nesse contexto que nasce Josias. Veja só, Ezequiel é um rei bom e tem um filho mau, Manassés. Manassés é um filho mau é um rei mau que tem um filho bom, que é Josias, né? Nesse contexto nasce Josias. Amon, filho de Manassés, foi também ímpio, né? E aí depois de Amon, que também foi ímpio, nasceu Josias, filho de Amon. Agora, aqui a gente tem uma curiosidade, né? Que não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe, não importa quem foi seus parentes, o importante é a sua atitude pessoal diante de Deus. Glória a Deus. Porque veja que o avô de Manassés foi ímpio,
O avô de Josias foi ímpio, o pai de Josias foi ímpio, mas Josias foi um homem de Deus. E ele começou a reinar com 8 anos de idade. Ele não tinha nem noção ainda, mas ele foi instruído, como Timóteo também, na palavra de Deus, nas histórias dos bons reis de Israel. E Josias aprendeu a temer a Deus e a colocar o seu coração diante do Senhor. Queridos, não importa quem foi a nossa família, às vezes a gente se sente um pouco triste, né? Incapacitado, porque os pais não tiveram nome, não foram bons, não serviram a Deus, ou não foram ricos, né? Meu pai mesmo não me deixou nenhuma herança, né? Nem R$1, né, Irani? Não deixou herança. Eu tenho, às vezes, até sinto uma certa inveja santa, né? Brincadeira, tá? Assim, a inveja santa. Mas quando a gente vê que tanta gente, né, já casa com boi, né, com fazenda, com casas, eu falo, meu sogro e meu pai não deixou nada para nós. A mãe da Irani vai deixar algumas coisas, né? Mas tem muita gente para dividir, eu nem penso nisso. Então, a gente às vezes fica sentindo pequeno, porque os pais, a família não foi uma família rica, uma família próspera, uma família inteligente, né? Ou uma família que teme a Deus, e a gente fica tão intimidado diante da vida. Mas Josias foi o homem que superou a sua família, porque dentro da sua casa, os pais eram ímpios, e o seu avô foi o maior ímpio, o rei, pior rei de Israel. Mas Josias foi um homem bom, que serviu a Deus. Então seu pai, sua mãe, seus parentes, podem nunca ter conhecido Jesus, mas você conheceu. Glória a Deus. Você vai prosperar em nome de Jesus. Você vai ser exemplo para a sua família, para a sua casa, como Josias foi. Queridos, e na vida, a partir de Josias, começou um grande avivamento na nação de Israel. Josias, irmãos, ele fez muita coisa. Ele quebrou todos os altares dos ídolos de Israel, dentro do templo de Deus, e embaixo de cada árvore, em cada poste ídolo, ele mandou quebrar, matar os sacerdotes ímpios, as mulheres que se prostituíam, e fez uma limpeza na nação de Judá, uma limpeza total. Então a história bíblica tem nos mostrado que em contextos marcados por muitos pecados e por desvios à lei de Deus, por ruína espiritual e moral, por distanciamento de Deus, Deus levanta servos fiéis para trazer as pessoas de volta para o Senhor. Então dias difíceis, dias de grandes pecados, dias onde as pessoas se afastam de Deus, onde a nação se afasta do Senhor, Deus levanta homens e mulheres para trazer as pessoas de volta, para trazer famílias de volta à casa do Senhor, para trazer a nação de volta, os reis de volta, os governantes de volta, as pessoas de influência de volta para servir a Deus. Nós temos tido muitos testemunhos de gente famosa que tem trazido pessoas aos pés do Senhor e que tem confessado diante de auditórios em shows que a partir daquele dia não serve mais a Satanás, mas serve ao Senhor. Eu vi esses dias um DJ aí, que eu não conheço esse povo, né? Mas teve a ousadia de chegar diante do público e dizer que não canta mais para o mundo, mas canta para Jesus. Deus tem levantado homens e mulheres, meninos e meninas, jovens, para trazer pessoas de volta, porque tem o coração em Deus, e Deus pode começar um avivamento através da sua vida, em nome de Jesus. Assim como Ele começou um avivamento aqui em Israel, através desse menino, Josias, de 8 anos, que foi instruído por Ilquias, né? Pelo sacerdote, até completar a maioridade, foi ensinado no caminho de Deus, mas aprendeu a temer o Senhor. E a lei de Deus diz que a gente tem que começar a aprender a temer a Deus e a perseverar em servir a Deus. Queridos, quando nós servimos a Deus, as bênçãos do Senhor se derramam sobre nós. Quando colocamos o nosso coração no altar de Deus, as bênçãos dele vem avivamento, vem glória, vem milagres, vem ousadia para pregar, vem tanta coisa boa. Deus começou a abençoar o reinado de Josias, porém a nação ainda foi levada cativo depois de Josias, porque o próximo rei, filho de Josias, não fez o que o seu pai havia feito e voltou a pecar contra Deus. Aí o Senhor permitiu que viesse Nabucodonosor da Babilônia, desse contra Judá durante 3 tentativas, e aí a nação foi levada para a Babilônia,
onde permaneceram durante 70 anos cativos, porque o filho de Josias não continuou, não imitou o seu pai. Mas eu queria falar hoje sobre 5 atitudes do rei Josias, que levaram a nação de Israel para Deus. 5 posicionamentos, 5 atitudes, decisões que Josias tomou, que levou a nação diante dos pés de Deus, onde eles se arrependeram dos seus pecados, que podem ser as suas atitudes hoje à noite, para trazer a sua família, para trazer o seu marido, para trazer a sua esposa, para trazer os seus filhos, para trazer os seus amigos, a sua cidade, a nossa cidade, o nosso país, aos pés do Senhor. Então eu queria passear um pouquinho sobre esses capítulos, 2 Reis, capítulos 22 e 23, para falar resumidamente sobre essas 5 atitudes de Josias. A primeira atitude de Josias está registrada em 2 Reis 22, de 4 a 6. Coloca aí na tela para nós, 4 a 6. Primeiro, Josias reformou a casa do Senhor. Ele reformou a igreja. Ele reformou o altar do Senhor. Ele reformou o lugar onde Deus deveria ser adorado. E diz o texto, 22, 4 a 6. O meu aqui é diferente. Sobe ao Ilquias, sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor. Isso. O qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, edificadores e pedreiros, e para comprar madeira e pedra, para repararem a casa do Senhor. Então Josias contratou homens, carpinteiros, pedreiros, reformadores, pessoas que trabalhavam em várias coisas, materiais, para reformar a casa de Deus que estava estragada por causa da adoração. Eles queimavam incenso a ídolos, imaginem, dentro da igreja, pervertendo o culto a Deus, usando o sagrado para fins malignos e pecaminosos, e admitiam prostitutas cultuais, que se relacionavam com qualquer homem, para adorar os seus deuses, e estavam dentro da casa de Deus. Josias tirou esses ídolos, esses altares, queimou fora de Jerusalém, e mandou que a casa do Senhor fosse restaurada. Então a primeira atitude de Josias, queridos, para nós, reformar a casa de Deus, quer dizer reformar a nossa própria vida espiritual. Sim, porque o templo de Deus representa um lugar de adoração, onde Deus habitava. Deus não habita em templos feitos por mão de homens, é o que a Bíblia diz, mas Deus habita em templos feitos de carne e osso. Glória a Deus. Diga assim: eu sou um templo. Eu sou o templo. Tem até uma musiquinha que diz assim: não sabeis, sois o templo, né? Não sabeis, sois o templo onde habita Deus. Então Josias teve a sensibilidade espiritual de começar a reforma na casa de Deus. Então, se nós queremos ganhar nossa família para Jesus, nossa nação para Jesus, nossos familiares, nossos filhos, nós precisamos reformar e avivar a nossa própria vida. Precisamos tirar de nós aquilo que não agrada a Deus, arrancar os pecados, as coisas erradas que há dentro de nós, a mentira, o adultério, a prostituição, o engano, a frieza espiritual. Então essas coisas nós precisamos abandonar em nome de Jesus, porque quando nós nos convertemos a Deus, nós fizemos uma aliança com Ele, nós fizemos um pacto de servir somente ao Senhor. Queridos, mas tantas vezes na vida a gente acaba esquecendo de que Deus habita dentro de nós, de que o Espírito Santo tem ciúme de nós, diz a Bíblia, lá em Corinto. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós, porque nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a alguém maior, ao Criador do universo. Nós somos propriedade de Deus, e eu não posso fazer qualquer coisa com a propriedade que é do Senhor. Eu não posso usar o meu corpo para pecar contra Deus, como instrumento na mão do diabo. Eu não posso usar o meu corpo, que é sagrado, que é santo, para cometer pecados da carne. Eu preciso, como diz Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, entregar a Deus o meu corpo, consagrá-lo ao Senhor.
e que a minha vida seja um culto a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis, diz Paulo, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. João diz assim que a gente não pode amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então não tem como viver uma vida dúbia. Não tem como diante de Deus viver servindo a vários deuses. Ao Deus Todo-Poderoso e ao Deus do sexo, ao Deus da prostituição, ao Deus do dinheiro, ao Deus do egoísmo, a Deus do status quo social, ao Deus da mídia, porque a mídia hoje é um Deus, aos deuses que se levantam e que se expressam nesse mundo moderno de várias formas, esquecendo do culto a Deus, esquecendo que o nosso corpo é templo de Deus. Quando Caim e Abel ofereceram oferta ao Senhor, a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, mas aceitou Abel e a sua oferta. Queridos, Deus não aceita o nosso culto sem antes aceitar a nossa vida. Deus só aceita o seu culto e o meu culto se primeiro Ele aceitar a sua vida e a minha vida. Nós que estamos aqui no altar de Deus, precisamos nos santificar diante do Senhor. E o altar não é aqui. O altar é aí onde você está sentado, porque o altar está no seu coração. Durante muitos anos a gente achava que o altar era aqui, né? Que só os ungidos poderiam subir aqui. Mas todos nós somos ungidos, somos sacerdotes de Deus. A mesma responsabilidade que eu tenho, você também tem diante de Deus. O mesmo compromisso que eu tenho, você precisa também ter, que os pastores têm. Os pastores são guias do rebanho de Deus, mas são homens, são humanos, também são sacerdotes como você é diante do Senhor. É preciso apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Então Josias começa a se mostrar zeloso pelas coisas de Deus. Ele reparou a casa do Senhor, que estava abandonada. Ele ocupou-se das coisas de Deus. Ele começou com a casa de Deus e depois ele foi reformar a cidade. Às vezes a gente quer que as pessoas se convertam, mas nós não somos testemunho suficiente para as pessoas se converterem. Já pensou nisso? Olhe para o seu coração. Olhe para a forma como você fala. Olhe para a forma como você vive. Olhe para a forma como você age diante das circunstâncias. Olhe para você, irmão. Tira o circo, tira o cisco, né? Tira a trava do seu olho antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, porque nós somos muito rápidos para julgar, mas muito demorados para julgar nós mesmos. Então Josias fez uma aliança com o seu coração diante de Deus, reformou a casa, reformou o coração diante do Senhor, para que depois o Espírito Santo, depois Deus viesse e abençoou a cidade de Jerusalém. Glória a Deus. Então você precisa começar com você mesmo. Eu preciso começar com a minha vida no altar de Deus. Nem que ninguém queira, meu pai não queira, meus filhos, minha mãe, mas eu vou servir o Senhor. Eu vou ser fiel. No arrebatamento, irmãos, nós não vamos subir agarrados em ninguém. Deus vai separar os bodes das ovelhas. Minha mãe até dizia, né, de vez em quando, que queria subir agarrado nas minhas pernas, porque para minha mãe, né, eu era o filho mais santo lá de casa. E o pessoal lá no Nordeste tem essa historinha, né? Eu quero subir agarrado em fulano, que é mais santo. Mas não vai dar, querido, vai ser muito rápido. Não abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo. Mesmo se você subisse agarrado com o outro, mas não dá tempo porque vai ser muito rápido. Então cada um cuide de sua própria vida. O marido cuida da sua própria vida, a esposa cuide de si mesmo. Os filhos, cada um cuide de si mesmo, porque a volta de Jesus está tão perto. E aí alguns especialistas dizem que a gente está perto de uma terceira guerra mundial. Já vi alguns falando hoje, e alguns líderes mundiais. Jesus está voltando, e tem tanta gente brincando com o pecado, na igreja, mas brincando com o pecado. A segunda atitude de Josias, além de, primeiro, de reformar a igreja, reformar o templo, a segunda atitude do rei Josias foi voltar-se para a palavra de Deus. Segundo Reis 22, 8-13, nós não vamos ler, porque o texto é longo, mas ele se voltou para a lei de Deus,
Ele se voltou para a Bíblia, ele se voltou para a palavra, e imagine só, a Bíblia, o livro da lei estava perdido dentro da igreja. Quando os reformadores foram reformar o templo, acharam um livro, e leram aquele livro. E aquele livro da lei, o Pentateuco, talvez uma parte do Pentateuco, alguma parte, porque os reis de Israel, ímpios, mandaram queimar as cópias da lei de Deus, para que eles não fossem julgados por ela, várias vezes. Mas sobrou um pergaminho no templo, e quando levaram para o rei Josias, e leram o pergaminho, Josias rasgou as suas vestes, porque se humilhou diante de Deus, porque tudo que eles estavam vivendo, a lei estava condenando, as práticas dos pecados. Porque, queridos, a Bíblia nos confronta, a Bíblia Sagrada prega contra nós mesmos. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos diante de um espelho, e aquele espelho nos julga, que nós somos pecadores, precisamos nos arrepender diante de Deus, precisamos mudar de vida. E Josias ouve a leitura daquele livro, e se arrepende dos pecados, porque o coração dele era um coração temente a Deus. Queria ler só alguns versículos. Versículo 10, Safão, o escrivão, fez saber ao rei, disse: o sacerdote Ilquias me deu um livro. Verso 11, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, filho de Safã, e Aquibó, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, Asaías, são vários nomes, o servo do rei, dizendo: ide consultar a profetisa Uda, consultai por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. A Bíblia foi ignorada. Não é muito diferente de hoje. Quantas casas a Bíblia não é lida, a Bíblia é ignorada? Quantos não têm uma disciplina de ler a Bíblia todos os dias, de buscar a vontade de Deus? Segundo Timóteo 3 diz que a Bíblia nos repreende, nos exorta, nos orienta. Permita que a Bíblia, que a palavra de Deus oriente a sua vida, oriente o seu caminhar, oriente as suas atitudes, as suas decisões. Irmãos, não brinque com o pecado, porque o problema é que a nossa mente se torna cauterizada. Porque quando nós pecamos, aquilo que antes era pecado já não é mais. Nós assistimos um filme há um tempo atrás, que até hoje eu lembro, de um homem, pistoleiro. Ele tinha matado mais de 100 pessoas, e ele, de repente, ele foi mudar para uma cidade, e a mulher dele levou ele para uma igreja, eles foram para a igreja, se converteram na igreja, foram batizados, mas o pistoleiro continuou matando gente dentro da igreja. E ele ia para a igreja, e mostrava, ele adorava, cultuava, mas continuou com a mesma prática, porque aquilo para ele já não era pecado. Então nós temos um problema muito grave. Tem coisa que talvez você faça que acha que não é pecado, mas está trazendo maldição para a sua vida, porque você está cultivando o pecado no seu coração, e você acha que está tudo bem. Sim ou não? Sim ou não? A gente acha que está tudo bem, mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a palavra vai nos orientar, e vai dar um tapa na nossa cara, dizendo que a nossa prática está sendo maldição diante de Deus, porque Deus odeia o pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado, porque o pecado nos torna, o pecado nos coloca na lama, o pecado nos destrói, nos derruba, e Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e o pecado nos leva para longe de Deus, para uma vida que Deus não planejou. É por isso que Deus não pode concordar com o pecado, porque Ele tira a imagem de Deus, rouba a imagem de Deus do nosso coração. Então o livro da lei que foi achado era a palavra de Deus para a nação de Israel. Era um livro que continha a vontade de Deus para o povo, que deveria andar por ela. Nós não andamos de acordo com o que nós achamos, nós andamos de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, irmãos, é o que Deus disse.
Não é o que eu penso. Não, pastor, isso aqui não vai fazer diferença não. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Nós não podemos ser ignorantes, porque nós temos a Bíblia aqui conosco, queridos. Abra a Bíblia, leia a Bíblia. Peça a Deus discernimento para entender a palavra de Deus, e deixe que ela guie a sua vida. Porque eu vejo tanta gente fazendo o que eu acho que está certo. Eu acho que pode. Eu acho isso. Não importa o que você acha. O importante é o que Deus disse na palavra. Ou você não é um filho de Deus, um filho de Deus. Você é um bastardo. Porque não ama a Deus, apesar de dizer que ama o Senhor. Então deixe que a sua vida reflita o caráter de Deus. Leia a Bíblia. Procure a Bíblia lá na sua casa, que talvez se perdeu dentro de, sei lá, de tantas coisas, ocuparam a sua mente, o seu coração, que a palavra ficou fora. Salmo 1, de 1 a 3 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, prosperará. Às vezes você pergunta: por que é que eu não prospero, Senhor? Talvez porque tem algo na sua vida que precisa mudar. José prosperou em tudo que fez lá no Egito, porque era um homem de Deus, que tinha a sua vida alinhada com o Senhor. Queridos, é tempo de buscar a Deus, é tempo de avivamento, é tempo de achar a Bíblia, a palavra de Deus, e ler com prazer, com devoção, com amor, com sinceridade, e deixar que ela transforme o nosso caráter, nosso coração. Glória a Deus. A terceira atitude de Josias, ele foi a renovação da aliança com o Senhor. Segundo Reis 23, de 1 a 3, diz que Josias chamou o povo. Veja que ele começou na casa de Deus, depois ele se humilhou diante da lei de Deus, e agora ele chama os líderes, os sacerdotes, os profetas, ele chama a cúpula, o povo de Deus, os líderes judaicos, e depois ele chama todo o povo, e todo mundo se reúne diante de Deus, e Josias faz um pacto. Então o rei ordenou, 23, 1 a 3, então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. E o que mais? Eu vou continuar. Verso 3, e o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. Todo o povo apoiou o concerto, de toda a alma e de todo o coração. Não é de qualquer jeito. Jesus disse que o maior mandamento é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Não é de qualquer jeito que a gente é crente, não é de qualquer jeito que a gente é filho. A gente tem que ser filho apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus, amando o Senhor, irmãos. Porque a Bíblia diz, Jesus falou assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra, irmãos, quando ele voltar? Porque a frieza espiritual é imensa. Tem muita gente que vem para a igreja, mas poucos que amam a Deus, que são sinceros, que amam o Senhor de todo o coração. Então Josias chama o povo para uma aliança diante de Deus. Você precisa renovar a sua paixão por Jesus, e eu também preciso. A minha paixão por Deus, pela palavra, pela lei, pela igreja, pelas coisas espirituais. Porque nós nos apaixonamos muito fáceis pelas coisas que estão no mundo, pelo celular, pelo Facebook, pelo Instagram, pelos jogos, por tanta coisa a gente se apaixona, e muito pouco por Deus.
Precisamos tirar essas coisas da nossa vida, quando elas nos atrapalham no culto a Deus. Quarta atitude de Josias foi quebrar tudo que simbolizava a adoração a falsos deuses, que eram símbolos do pecado. 23, 7, 8. 23, 7, 8. Não coloquei aqui. Também derribou a casa dos prostitutos rituais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba. Derrubou os altos das portas, que estavam à entrada da porta de Josué. O chefe da cidade, que estava à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Então Josias quebrou tudo aquilo que representava pecado na nação de Israel. Ele destruiu, ele queimou aquilo que era símbolo de pecado e de adoração. Josias combateu o pecado duramente. Ele não permitiu nem que a idolatria, nem que os idólatras continuassem pecando. Ele foi radical. Porque com o pecado a gente tem que ser radical, irmãos. Radical. Se você aí tem, né, antigamente a gente dizia assim, quebra os CDs do mundo, né, quebra os discos. Eu sou da época dos discos. Quebra os discos, a gente levava lá, os discos, fita cassete. Quem lembra de fita cassete? Né? DVD, CD, que era do mundo. Hoje a gente não tem mais isso. Ficou mais difícil quebrar. Mas você tem que fazer uma aliança com Deus, de destruir tudo aquilo que te afasta do Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 2. Coloca aí para nós, por favor. Hebreus 12, verso 2. Veja a palavra que esse texto traz para nós, que a gente tem que ser radical com o pecado. Aliás, verso 1, perdão. Volta aí para o 1. Nós que temos a rodear grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, o pecado nos assedia tenazmente, ele está grudado na gente. Então a gente tem que desembaraçar dele e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Não só o pecado, mas o peso. Talvez você carregue um peso que precisa renunciar diante de Deus. É preciso colocar o pecado no lugar do pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o repúdio, o divórcio, mas a gente está divorciando. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas a gente está mentindo também. Então veja que tem práticas que precisam, pecaminosas, que precisam ser rompidas em nome de Jesus. Jesus disse assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, faz o quê? Arranca esse olho. É melhor entrar cego de um olho na vida do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca essa mão, irmão. É melhor entrar sem uma mão no céu do que com as 2 mãos ser lançado no inferno. Lógico que Jesus está falando simbolicamente, mas ele está dizendo que é melhor perder algumas coisas do que perder o reino de Deus. É melhor perder o prazer, perder o status, perder um romance, um namorado, uma namorada, do que ser lançado no inferno junto com ele. Chegou o tempo da gente ser esperto, ser fiel a Deus, olhar para as coisas e romper com o pecado em nome de Jesus. Josias foi radical, e a gente também tem que ser radical. A gente não pode ficar brincando com o pecado. Glória a Deus. Amém, estou terminando. Em último lugar, Josias celebrou a Páscoa, segundo Reis 22, 21 a 23. Ele celebrou o Senhor. Veja que depois que ele fez aliança, reformou a casa do Senhor, destruiu os altares, destruiu tudo que simbolizava pecado, aí ele fez uma festa, ele chamou a nação, e ele fez a maior festa que a nação de Israel nunca tinha feito igual a Josias. Ele fez um festão. Diz assim o texto, o rei deu ordem a todo o povo, celebrem a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes, que julgaram Israel. E os juízes ainda, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá, porém no ano 18º do rei Josias, essa Páscoa celebrou o Senhor em Jerusalém. A Páscoa era uma festa que celebrava a saída dos filhos de Israel do Egito,
para a terra prometida. Nós não celebramos a Páscoa, mas nós celebramos Jesus, celebramos a ceia do Senhor. As nossas festas precisam ser animadas, as nossas festas precisam ter vigor para o Senhor, as nossas festas precisam ter alegria, porque servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e o povo celebrou a festa com alegria, com amor. Eles investiram naquilo que era de Deus. A igreja precisa lembrar-se que Cristo vai voltar. A igreja precisa entender que esse mundo é passageiro. A igreja precisa lembrar que Jesus reservou uma casa no céu para nós. Precisa entender que a nossa missão no seu evangelho e anunciar com festa que Jesus vive, queridos. Tudo para nós é festa, a festa ao Senhor. Às vezes a gente está tão triste, decepcionado, ou vem para a igreja cansados. O louvor hoje demorou um pouquinho, né? Terminou 7h15. E eu sei que alguns não aguentam, já estava sentado. Eu estava com vontade de sentar, mas não sentei, fiquei em pé. Né? A gente ouve falar que na Índia eles celebram 4 horas e cantam e dançam. A gente fala, não, mas é lá na Índia, na África, é lá na África. Aqui é Brasil, é diferente. Tudo bem, eu concordo. Mas queridos, aqui para nós somos muito frios. Precisamos ter o coração mais aquecido por Deus. O evangelho precisa queimar dentro de nós. O culto a Deus, a festa do Senhor, a ceia do Senhor não pode ser um ritual, tem que ser uma festa. Jesus morreu e Ele vai voltar. A ceia é um prenúncio da volta de Jesus, Ele vai voltar. A igreja está proclamando, está anunciando, é uma festa. E Apocalipse diz, Maranata, vem Senhor Jesus. E termina o livro de Apocalipse, vem Senhor Jesus. A volta de Jesus tem que ser uma alegria para nós, tem que ser a maior expectativa da nossa vida. Vem Jesus. Quando a Irani ouve um negócio ruim, ela fala, Maranata, vem Senhor Jesus. Quando você ouvir um negócio ruim, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu te espero, Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, ergam as vossas mãos para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, nós não podemos nos entreter com essa vida. Nenhum soldado que milita se embaraça com as coisas dessa vida. O diabo está tentando nos embaraçar com tanta coisa. É tanta coisa, é tanta distração. E a gente acaba se rendendo às distrações do mundo. Eu vou sair de férias agora, a gente vai passar julho fora. Mas irmãos, Jesus vai comigo. Está no meu coração. Eu vou honrar meu Deus com a minha vida, com aquilo que eu faço. Porque às vezes dá vontade de fazer algumas coisas, né? Quando ninguém está olhando, tomar uma cervejinha ali. Sempre, né? Você fala assim, pô, tenho uma vontade de tomar uma cerveja, mas nunca tomei. Porque fui lá em Redenção, todo mundo me conhece. Mas agora eu vou lá para não sei aonde, Rio de Janeiro, ninguém me conhece. Vou provar um pouquinho, né? Jesus está aqui no seu coração, meu irmão. Você tem que honrar a Deus. O que é que você faz quando ninguém está olhando? O pastor não está lá, mas o Espírito Santo está no seu coração. Honre a Deus. Honre o Senhor na pecuária, nas praias, em Conceição, com a sua roupa. Né? Amém? Com a sua roupa. Não mostre os seus seios. Não mostre aquilo que não deve ser mostrado. Só o seu marido, sua mulher. Que Deus fez para isso, para a gente gozar o prazer com o esposo, com a esposa. Deus fez o sexo. Mas eu não posso ser sensual, porque em mim está o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso ter consciência de que eu sou representante de Deus onde quer que eu vá. Então Josias foi radical com o pecado, voltou para o Senhor. E a minha oração e apelo nessa noite é que você se volte para Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar também aqui. Ministério de música, de dança. Fique em pé um minutinho para a gente orar. Queridos, Deus fez não só com Josias, mas o que Ele fez com Josias, Ele pode fazer conosco hoje à noite. Como Deus mudou a história de Josias, Ele pode mudar também a nossa história. Como Deus usou esse menino para trazer avivamento na nação de Israel, Ele pode usar a sua vida para ser bênção na vida de outras pessoas. E é isso que Jesus quer. Amém? Glória a Deus. É isso que Jesus quer. Amém? Diz um amém aí bem forte. Glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Amém. Que está todo mundo tão silencioso, né?
Mas ora o Senhor, querido, coloque a sua vida diante de Deus. Eu não sei o que é que você faz, eu não sei quais são as suas ações, né? O que é que você anda vendo. Não conheço. Conheço muitos aqui, mas não sei a vida particular. Talvez nem a sua mulher saiba, nem o seu marido saiba, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus filhos. Mas há um que sabe, o Espírito Santo. Davi coloca diante de Deus, ele escreve o Salmo, que ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu queria que você fizesse dessa oração de Davi a sua oração hoje à noite, trazendo para o seu coração aquilo que foi perdido em nome de Jesus, trazendo para a sua alma, para a sua vida a palavra, o Espírito Santo, o reino de Deus, as coisas do Senhor. Não se afaste do Senhor. Se você se afastou, volte hoje em nome de Jesus. Renove a sua aliança com Deus, renove a sua aliança com Jesus Cristo, que Ele vai voltar e você precisa subir com Ele, com a igreja. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, da verdade. Que aconteça conosco isso, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.